no âmago, no meu íntimo. Por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo, eu vou procurar sair daquela situação. A minha transformação moral vai me cobrar que eu faça isso. Ou então, quando nós fazemos algo errado, que nós chegamos em nossa casa, a nossa consciência nos cobra. Por que eu fiz isso? Não devia ter feito, nem precisava. Mas eu fui envolvido de tal forma ali, com aquele sentimento ainda material, e fiz muitos erros. Então, essa transformação são a coisa que eu mais amo dentro da doutrina espírita. É a transformação do indivíduo na sua consciência. Na sua consciência. O Centro Espírita José Grosso, esse que nós estamos aqui, se todas as pessoas que viessem aqui, tivessem aqui reunidos, eu acho que um estádio de futebol não cabia. Mas pouquíssimos permanecem. Pouquíssimos mesmo. Por quê? Porque as pessoas não querem se transformar moralmente. As pessoas não querem pensar em se transformar. As pessoas não... Pois não. Rapaz, exatamente. Eu vou até contar uma coisa que, se eu disser, vocês vão dizer que eu estou com mentira. Aqui dava tanta gente que chegou a ser cogitado limitar a quantidade de pessoas aqui dentro. Não, porque ficavam lotados aqui. Principalmente quando começou o tratamento espiritual. As pessoas vinham para cá, não era buscar esclarecimento, ele vinha buscar ajuda para entender por que as dificuldades financeiras estavam acontecendo, por que ele estava com dificuldade dentro de casa, por que o seu ambiente. Então, dava tanta gente que nós tivemos que limitar a quantidade de pessoas aqui. Mas estudar mesmo são pouquíssimos. Por isso que o objetivo da doutrina espírita é instruir o indivíduo. Ninguém está aqui prometendo para vocês o céu ou o inferno. O céu e o inferno é um estado de consciência de cada um. Então, você pode viver o céu aqui, como pode viver o inferno. E tempos depois, num processo de evolução, você vai viver só o céu. Vai deixar o inferno lá na terra. Tá certo? Alguém falou alguma coisa? Não. Então vamos lá. Isso, por isso, exatamente isso que nós estamos procurando entender aqui. Exatamente isso. Isso. Nesse processo de entendimento que você está falando aqui, é o que nós estamos falando aqui. Que o céu não existe, como o inferno é um estado de consciência do indivíduo, de sofrimento. O céu e o inferno é o que exatamente eu estou falando aqui. Não são lugares circunscritos, que você vai viver eternamente queimando lá no caldeirão, né? O caldeirão cheio de azeite, né, de coco, e você vai ficar queimando lá eternamente. Não isso. Você pode viver esse estado de consciência aqui. Faça uma maldade para alguém que você gosta. Faça. E veja se sua consciência não vai lhe cobrar. Eu fiz isso aí com meu melhor amigo, com meu primo, com meu irmão, eu fiz isso. É um estado de consciência. Como felicidade também, meu irmão, é um estado de consciência. Não é um lugar circunscrito. Naquela época, como ele falou aí em hermenêutica, naquela época o homem não tinha um entendimento que nós temos hoje, então ele trazia qualquer comparativo para que nós entendamos como estava acontecendo. O que é que nós aprendemos naquela época? Aprendemos que a alma, que os anjos tinham asas. Vocês já aprenderam isso? Que os anjos tinham asas. Por quê? Porque o homem não sabia como é que o espírito se transportava. Então, se os espíritos podem estar aqui e estar ali ao mesmo tempo, ele deve ter uma asa. E nós aprendemos hoje
com convicção que o espírito se transforma com a ação do seu pensamento. Vou contar um caso aqui para vocês, muito interessante. Tem um autor que ele conta um caso muito interessante. Ele estava na casa dele quando o telefone tocou. O nome do autor é Aureliano Neto, autor espírita, pernambucano. Ele estava na sua casa quando o telefone tocou. Aí ele era um amigo dele. Aí o amigo dele disse assim: fulano, você está onde? Ele disse: rapaz, estou em casa, aqui em Recife. Estou em Recife. Ele disse: não, porque hoje eu tirei uma foto da Torre Eiffel e você está de lado comigo e minha esposa. O cara, ele disse assim: que hora foi que você tirou essa foto? Ele disse: eu tirei, era umas 2 horas da tarde. Ele disse: meu amigo, 2 horas da tarde eu estava tirando uma soneca na minha casa. Como é que ele diz? O cara mandou a foto para ele e provou que ele estava na mesma foto que ele tinha tirado com a esposa dele na Torre Eiffel, em Paris. E o que é que se explica isso? Naquela época não tinha uma explicação plausível e o homem dizia que era milagre, que era coisas de Deus. E hoje nós aprendemos que o espírito se transforma pela força do seu pensamento. Ele se desloca pela força do seu pensamento. Eu posso estar aqui, como eu posso estar lá na minha casa, se eu tiver vontade de fazer isso. Certo? Em nome da bilocação, perfeito, que são assuntos futuros que nós vamos estudar. A partir da semana que vem ainda tem mais um assunto. Aí depois desse nós vamos entrar no mais complexo. Nós vamos entender como é que se cria o espírito, né? Como é que se forma o espírito, né? A ideia do como é que se forma o espírito, como é que se forma o perispírito. São assuntos mais complexos que nós vamos estudar a partir dessa semana que vem e na outra. Semana que vem vai ser um assunto também de aulão, viu? Vai ser grupos. Vou trazer as perguntas e os quesitos para nós respondermos em grupo. Tá certo? Então ele diz isso aqui, ó. Então, faz-se ideia mais justa da divindade, e ainda que é sempre incompleta, mas conforme a sã razão. É incompleto, meu irmão, que eu querer explicar para vocês o que é Deus. Eu não vou ter condições para explicar na ortografia, na hermenêutica que eu quiser. Eu não vou ter condições de explicar o que é Deus. Deus é sentimento, Deus é amor, Deus é paz, Deus é razão. Quando o homem não tinha explicação para tudo isso, aí ele dizia que Deus castigava, né? Olha, que tinha uma razão de ser, porque naquela época o homem era muito primitivo e ignorante. Então tinha que vir alguma coisa temerária para domar o homem. E hoje nós não acreditamos, nós espíritas não acreditamos nisso. Por isso que muita gente diz que nós espíritas não acreditam em Deus. Nós acreditamos talvez muito mais do que eles. Porque Deus para nós é uma compreensão e um entendimento mais complexo do que aquele homem que está lá só mandando e desmandando. Tá certo? Vamos lá. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, tem ideia completa dos seus atributos? Foi uma pergunta que fez. Deus está inserido em tudo isso? Então, Deus está completo? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E os espíritos responderam. A esse questionamento de Allan Kardec, responde os espíritos superiores. Veja o que eles dizem aqui. Vocês sabem quem é esse homem aí, né? Um grande cientista. Um dos homens
mais inteligente que já esteve na Terra. Einstein. Ele tinha uma inteligência muito superior aos de nós. Eles descobriram, ele trabalhou a lei da gravidade. Algumas situações hoje da ciência da humanidade nós devemos a ele. Para vocês terem uma ideia. No final dos anos 60, um cientista nos Estados Unidos descobriu que se podia conservar o corpo humano se botasse ele numa câmara de gás, junto de gases como hidrogênio, certo? Nitrogênio, o corpo conservava sem perder nenhuma célula. Vocês sabiam disso? Leiam lá que está lá. Sabe quem foi que foi? Aí as pessoas começaram a comprar aquelas cápsulas que guardavam os corpos dos mortos. Eles guardavam, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O Walt Disney, quem já viu falar em Walt Disney? A família de Walt Disney comprou uma cápsula para guardar e preservar o seu corpo, porque ele morreu de quê? Ele desencarnou de câncer no cérebro. Então a família achava que daqui 30 anos, 40 anos depois, poderiam descobrir uma cura para o câncer do cérebro e a medicina fosse lá e curasse ele. Então, as famílias compravam, porque provava que naqueles gases de oxigênio, hidrogênio e outras coisas, as células não se decompunham. Aí deixaram lá várias pessoas, anos e anos, esperando a cura para as doenças que eles tinham desencarnados. Mas só que depois de descobrir a cura, foram lá e os corpos estavam inertes. Por quê? Por que os corpos estavam inertes, não viveram de novo? Essa mulher é inteligente. Porque o espírito já tinha saído daquele corpo físico, meu irmão. E eles guardaram os corpos achando que daqui 20, 30 anos eles teriam possibilidade de cura. E uma das pessoas que foram e que a família comprou a cápsula foi de Walt Disney. E depois descobriram. Tem uma pesquisa muito interessante também, que eu gosto muito, vocês vão lá, que vocês vão encontrar, está no Anuário Espírita. Um estudioso resolveu pegar o esperma, pegou o esperma de alguns intelectuais do mundo. E alguns intelectuais ofereceram seu esperma para servir para a ciência de estudo. E aqueles grandes homens que doaram seu esperma, e aquele esperma foi fecundado em óvulos de mulheres, e depois descobriram que as crianças que nasceram foram crianças comuns. Nenhum foi um super gênio como aqueles 10 que tinham doado o seu esperma, eram pessoas fora do comum na genialidade. E aí acharam que dali poderia nascer outro gênio, ser uma pessoa, e depois descobriram que não, que nasceram crianças comuns. Por que isso é? Porque tem um adágio popular que diz, filho de peixe, peixinho é, e não é verdade. Eles não trouxeram nenhum intelecto do seu pai, que era altamente intelectualizado. Porque cada criança que nasceu ali trouxe a sua individualidade no seu espírito. Nós não passamos de pai para filho a inteligência, nós passamos a influência. Se meu pai trabalha em determinada profissão, normalmente eu sou influenciado e continuo seguindo a profissão do meu pai. Foi uma influência, mas não tem nada a ver com o processo, de evolução moral do indivíduo.
Então Einstein dizia o seguinte, olha, vamos correr. Não dá falta meia hora, gente. Aí vai ter ali ele trouxe 2 bolos ali, e o menino fez o café ali, viu? Depois, no final, vocês podem tomar um cafezinho lá. Certo? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. O que o Espírito respondeu. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligentes que seja, quais as vossas linguagens, restrita às vossas ideias e sensações, e não tem meio de exprimir uma resposta dos espíritos. Então, meu irmão, o processo de conhecimento é um processo individual. Os espíritos dizem, e eu falo isso aqui para vocês com muita afirmativa, que o homem não é produto do meio. O que significa isso? O homem não é produto do meio. Se eu sou do meio, em que aquele meio é desregrado, se aquele meio é violento, eu vou ser mais claro com vocês. Um filho de um bandido é bandido também? Não, ele pode até sofrer influência e se descambar pelo mesmo processo do seu pai, mas não é como regra. Se meu pai é errado, eu também serei errado. Não é regra. Não existe isso. O que eu posso sofrer é a influência do meu pai. De ver continuamente meu pai fazendo coisas erradas, eu vou aprendendo coisas erradas. Tá certo? Vamos estudar? Então Einstein, que deve ser, vocês sabem a capacidade desse homem para a Terra e a responsabilidade que ele foi. Sim, não, tem... Fale mais alto que ninguém está ouvindo, ó. Tá, não. Aí. Tem que levar no Mike não está ouvindo. Tá, ele tem que sentar. Não, eu gostaria só de complementar com a visão mais psicológica, como se diz. Não sou psicólogo. Essa questão de fruto do meio é porque é muito deturpado, né? Mas tem um fundo de verdade, porque fruto do meio é quando eu me crio ali naquele ambiente, né? A minha verdade é aquela ali. Então, se eu vejo aquele comportamento todo dia daquela mesma forma, eu vou achar que aquilo é o certo, né? Então, por isso que se fala, mas depende, tem essa influência, né? Nós sofremos influência, sim. Por exemplo, eu falei isso para vocês. Nós sofremos influência, às vezes, nós seguimos a mesma profissão do pai, né? Vê o pai todo dia fazendo aquilo, você vai pegando a influência. Você vê seu pai erroneamente fazendo alguma coisa, você vai sofrendo essa influência. Mas não significa que o homem seja produto do meio. Porque ele pode sofrer alguma influência, mas a grande maioria não sofre a mesma influência. Né? Por exemplo, outra coisa. Rapidinho, senão eu perco meu raciocínio. Pela idade, vocês sabem. Por exemplo, algumas pessoas fazem algumas mazelas na vida que terminam influenciando os filhos. Por exemplo, aquele pai que gosta de beber, né, bebida alcoólica, e de repente começa a oferecer bebida para a criança. Vocês já viram isso, como é comum? Né? Dia de domingo você está ali bebendo, aí bibica aqui, o meninozinho vai lá, bibica. Que eu já vi, inclusive eu estou com umas fotos, eu vou fazer um estudo ali no outro centro espírita, sobre essa situação. Eu tenho uma foto lá que o pai bota, é claro que ali é uma ilustração, mas o pai bota uma bebida dentro da mamadeira da criança, para a criança sentir. Se aquele espírito já é um espírito que está com uma deficiência de transformação, ele vai automaticamente se embebedar. Aí você vem aqui, aí você chega na sua casa lá,
Aí com preguiça de ir lá na cozinha, você manda a criança ir acender o cigarro lá na cozinha. Aí vai a criança lá com 6, 7 anos de idade acender o cigarro do papai. Se aquilo é um espírito que já está com uma predisposição para aquilo. Sim, Elias. Então, mas isso aí é uma predisposição, nem todo mundo está suscetível. Porque você ainda. E se fosse eu, que minha avó fumava, era cachimbão. Né? Aí mandava eu ir procurar o fumo que ela gostava aí na rua. E eu saía buscando o fumo, era naquele tempo, era fumo de rolo. Era fumo de rolo. E ela eu só podia levar o fumo para ela, que o fumo ficasse soltando um mel. Tinha que soltar aquele mel. Se fosse daquele seco velho, ela fazia eu voltar e entregar. Aí eu ia procurar o fumo. Aí lá onde aí ela só lembrava disso à noite. Aí à noite, meu fumo não vai dar, vai comprar o fumo para mim. Aí lá onde eu sabia que existia, eu ia bater lá nas portas de um senhor que vendia, mas ele fechava de tardezinha. Eu ia bater para comprar o fumo dela. Aí eu batia lá com a vergonha, porque as filhas dele, tudo bonita lá, e eu comprando fumo, sabe? Então, mas se eu tivesse uma predisposição, era uma aceitação natural do indivíduo que vai trazer suas dificuldades. Por isso que eu digo, e o Espiritismo diz, o homem não é produto do meio. Meu pai é bandido, eu vou ser bandido? Eu posso até sofrer a influência se eu já tiver uma predisposição para aquela situação. Tá certo? Vamos fazer uma análise. Então ele diz o seguinte: a razão como efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. Portanto, se lhe faltasse e não fosse infinita, já ele não poderia ser superior a tudo e nem seria, por conseguinte, Deus. A infinidade de Deus. Por que a infinidade de Deus? Nós não temos noção do que é Deus, meus irmãos. Nós não temos noção. Um dia nós vamos entender. Quando vocês chegarem lá na espiritualidade, vocês lembram de mim. Diga assim, ó, ele falou e agora eu estou entendendo Deus. Para estar acima de todas as coisas, olha como é interessante isso aqui, ó. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, né? E ele faz ali, são sequências de mudança ou transformação. Deus não tem uma lei para cada homem. Tem? As leis de Deus são imutáveis. Não é como a justiça dos homens. Né? Porque cada homem vai ter a sua punição de acordo com o que ele puder comprar, de acordo com o advogado que ele vai poder constituir, e cada pena difere de um para o outro. Deus não tem isso. O mesmo processo de criação que Deus deu para mim, Ele deu para você. Então as leis de Deus não de acordo à conveniência. As leis de Deus são imutáveis. Não muda nada. Se eu tenho a mesma punição nas leis de Deus, ela também vai ter a mesma punição. É um processo natural das leis de Deus. Não, aí eu digo assim, nas leis de Deus não existe jeitinho. Vamos dar um jeitinho aí, rapaz, a cara era boa pessoa, tal. Será que o senhor não dá para aliviar aí um pouco? Né? Vamos aliviar um pouco aí, tá? Exatamente, não existe isso. E de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Vamos lá, rapidinho, estamos encerrando. Deus é a suprema
e soberana inteligência. Por que Deus é suprema e soberana da inteligência? Os Espíritos dizem o seguinte: suprema por quê? Suprema é o que está acima do restante e teor superior na autoridade da supremacia. Deus está acima de nós? Não, eu acho que vocês estão igual a Deus, porque ninguém que fica batendo a cabeça assim, devagarzinho. Mas, por que Deus é soberanamente justo e bom? É capaz de exercer o poder, olha o que diz aqui. É capaz de exercer o poder de maneira extrema, sem que possui suprema autoridade. Por que Deus é a inteligência suprema? Conjunto de todas as faculdades intelectuais Deus tem, que é a memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. Do latim significa entendimento e conhecimento. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês e faço uma reflexão. Vocês já pensaram realmente assim, o que é Deus? Vocês já pararam para analisar? Isso. Eu tenho uns filmes de 10, 15 minutos que das próximas aulas eu vou trazer para vocês, para que nós tenhamos um entendimento realmente. Diga, companheiro. Sim. A essência de Deus é impostada, é o Deus Espírito, foi o que o universo é explicado lá e inventado. Perfeito. Pois é. Se ele está espírito, evoluído, Isso. uma fase planetária acima da nossa concepção. Perfeito. Isso. Perfeito. Exatamente isso. Você trouxe uma ideia brilhante. No seu entendimento é isso mesmo. Nós não temos noção, ainda não temos a capacidade intelectual de menos imaginar o que é Deus. Eu já vi alguns autores dizendo assim que dá para se pensar. Olha, no final, Deus é um conjunto de coisas, será? Amor, bondade, felicidade, tudo junto. Está inserido. Mas nós não temos essa capacidade de entender. Vamos buscar então o entendimento de Jesus, que Deus é Pai. Deus é amor. Vamos correr aqui, que só falta 10 minutos. E o Mike já está apontando aqui o relógio. Calma aí que vai dar certo. Deus, vamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é ilimitada a inteligência do homem. É limitada a inteligência do homem, desculpe. Pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus abrange o infinito e tem de ser infinita. Então nós não temos capacidade intelectual de entender Deus. Não temos mínimas condições. Ainda está muito distante do nosso entendimento, mas um dia nós vamos entender, viu? Não, com certeza. Quando nós estivermos no mesmo grau de elevação dos grandes espíritos, nós vamos entender o que é Deus. Se a supusemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, assim por diante, até o infinito. Foi um entendimento dos espíritos. E Deus é eterno, isso não deve ter nem começo nem fim. Se Deus é eterno, se Deus é eterno, ele não pode vir de uma criação. Vocês já entenderam isso? E não pode ter fim.
Nós temos fim, nós espíritos? O que vocês acham? Bom, olha que esse menino já está. Esse menino vai longe, rapaz. Já está entendendo mesmo. Exatamente isso. Nós não somos imortal, só Deus. Vocês sabem. Mas nós temos um princípio como espírito, que o nosso espírito não é eterno. Eterno só Deus. Mas nós teremos uma destinação final que não vai ser a morte. Vai ser a plenitude espiritual, o estado de angelitude. Um dia nós seremos anjos. E nesse processo de angelitude, nós não teremos mais nada a resgatar no nosso processo de evolução. Nós nos tornaremos trabalhadores divinos, como Jesus era até hoje. Certo? Se eu digo para vocês, a doutrina espírita acredita isso com convicção, Jesus, o maior espírito que já esteve na Terra, ele teve o mesmo processo de busca que nós tivemos, e nós estamos hoje aqui. Gente, quando eu falo isso fora da doutrina espírita, as pessoas acham que isso é uma heresia. Ave Maria, e se benze, tu tá louco, tu dizer que Deus teve o mesmo processo, teve o mesmo processo de criação. Porque se Jesus não tivesse, Deus estava sendo injusto conosco. Era ou não era? Por que eu tenho que ralar lá no Maranhão, não sei quanto tempo, para crescer, e Jesus já é bom? Porque todos nós somos criados iguais, simples e ignorante. E no processo de conhecimento nós vamos evoluindo. E todos os espíritos, absolutamente todos os espíritos passaram por esse processo. Ninguém tem privilégio, porque se Deus desse privilégio para um em detrimento a outrem, não era Deus. Não era Deus. Então, por isso que eu digo que ele já passou pelo mesmo processo que nós passamos. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma poderia produzir. Então, teria tido criado por outrem ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Se não supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber a uma entidade existente antes dele e capaz de sobreviver assim por diante ao infinito. O complexo de onde veio Deus, a complexidade de onde veio Deus, é um processo que nós não temos a mínima possibilidade de entender. Vejam bem, né? Se Deus foi uma criação, existia alguém antes de Deus. Mas os Espíritos dizem que Deus é o princípio de todas as coisas. Então são coisas que nós não vamos ainda ter capacidade intelectual de entender, mesmo tendo várias denominações religiosas e teológicas, nós não temos a capacidade de entender, mas nós temos a capacidade de absolver e ver que nós fomos criados por um ser superior. E essa capacidade de entendimento, no futuro, quando vocês estiverem num plano espiritual mais adiantado do que a Terra, nós vamos realmente entender, né, de onde que nós viemos. Porque agora nós vamos entrar depois também
como é que foi criado os espíritos, né? Como é que Deus criou os espíritos. Aí é mais fácil entender, né? De onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. Por quê? Porque eu sou um ser que teve uma criação, né? E todos nós, espíritos, partimos da criação de Deus. Mas entender Deus, vamos deixar isso aí para a nossa intelectualidade. Quando nós estivermos lá no futuro, bem mais avançado, nós vamos entender. Tá bom? Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teria suas leis que regem o universo. Por isso que diz, as leis de Deus são imutáveis. Não existe aquele caso, cada caso é um caso. Vou analisar teu caso, deixa que eu vou olhar, aí já chega para o outro, não, deixa, esse aqui foi mais bonzinho, essa aqui foi mais boazinha. Esse aqui não, esse aqui foi um perverso. Aí nós ficarmos trazendo para o indivíduo valores que nós contemos aqui na terra. Isso, e Deus não, do mesmo que a lei que é para ela, vai ser para você. Então, é nesse processo, até porque o espírito não tem, vocês sabem que os espíritos não têm sexo, né? Não está sujeito a mudar, permanente, constante e imutável. Vem do latim imutabile, o que não muda, estável e firme. Por que Deus é material? Por que Deus é imaterial? Tudo a sua natureza difere de tudo que achamos na matéria. Então a matéria de Deus não é igual a essa nossa, uma ou outra tipo de matéria. Deus é imaterial. Nós ainda somos matérias e vocês sabem disso, que a matéria aqui que rege a Terra é uma das matérias mais grosseiras que ainda existe. Tanto é que o espírito, para habitar na Terra, ele precisa de quê? Ele precisa de um corpo físico. Em planos espirituais mais adiantados do que a Terra, você habita só com o seu espírito, não precisa de um corpo físico. Não é interessante? Então, como é que nós vamos começar para entender Deus? E eu vou pular isso aqui, que já deu uma explicação, para nós encerrarmos nessa aqui. Tá certo? De outro modo, não seria imaterial, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Nós somos sujeitos, nós aqui somos sujeitos à transformação da matéria? O que é que vocês dizem? Sim, meus irmãos. A nossa constituição, ela vai mudando da nossa matéria, ela vai no processo de evolução. Cada local que nós evoluímos, nós trazemos alguma constituição daquele local, daquele ambiente. Os nossos pensamentos vai nos moldando naquilo que nós chamamos de matéria. Cada plano espiritual, né, as matérias diferem uma das outras. Por isso que eu digo para vocês, quando eu vou num plano espiritual diferente da Terra, eu não vou encontrar lá no plano espiritual o mesmo corpo físico que nós temos aqui na Terra. A constituição da matéria é diferente. Elas vão ficando mais sutil, as nossas é uma das mais grosseiras que existe. Elas vão ficando mais sutis, que muitas vezes, né, o corpo lá não tem a densidade de um corpo físico que nós temos aqui. Lá o espírito vai parecer uma centelha, vai parecer algo assim diferente, né, que nós vemos. Por isso que muitas vezes, quando nós vemos os espíritos, algumas pessoas veem o espírito, ele não sabe definir, ele diz, não, me apareceu assim tão rápido que eu achei que era uma luz, que eu tive uma visão. Porque o espírito não tem esse corpo físico que nós temos aqui. São as próximas aulas.
Nós vamos aprender a partir da... Ainda vamos falar um pouco da próxima aula, depois nós vamos entrar na constituição do espírito. Como é que o espírito é formado? Depois do espírito, nós vamos entender o perispírito, que vocês vão ver que o perispírito é tão ou mais importante do que o espírito. Vocês já tinham visto falar em perispírito? É um dos corpos do espírito, que ele tem uma importância muito grande para nós que habitamos aqui na Terra. De todo modo, não seria motivo por eu estar sujeito à transformação material. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentimentos, sem o que seria matéria. Então Deus não tem. E eu sempre falo isso aqui para vocês. Eu acho a pergunta de Kardec assim, muito inteligente, quando ele perguntou o que é Deus. Ele não constituiu Deus de matéria. Porque se ele dissesse assim, quem é Deus? Ele já estava dizendo, é um sujeito. E ele diz o que é Deus. E tempos depois nós não sabemos ainda nada o que é Deus. Mas nós já sentimos que existe uma inteligência superior à nossa, para que nós estejamos aqui. Então dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem nada mais conhece além disso si mesmo. Toma a si próprio por termos de comparação a tudo que não a compreende. E eu faço uma última pergunta. As Escrituras dizem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi isso? Então, será que Deus vai ter nossa imagem, nossa semelhança? Não. Na verdade, a palavra hebraica, conota o sentido do caráter. Perfeito, absolutamente, isso. Exatamente isso. Quando ele fala que nós temos a imagem de semelhante, não é na constituição física mesmo. Todos nós nascemos e trazemos a essência de Deus no nosso processo de caráter, no nosso processo de bondade e no nosso processo de transformação. Então, quando se diz que Deus foi criado à imagem e semelhança, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo na sua essência de amor e de transformação. Deus não é matéria como nós ainda somos. Tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe agora e sempre. E semana que vem tem mais. Até vocês me aturarem aqui e o Snane pedir para mim sair de fininho. Tá bom? Quem vai fazer a pré-encerramento? Agradecemos. Terça-feira nós vamos também ainda entrar nesse assunto sobre Deus, para que nós possamos entrar no outro assunto. Depois você coloca lá no livro especificamente o assunto para a gente estudar um pouquinho mais. Então, finalizando o nosso estudo, vamos acalmar nossos pensamentos, nos conectar com o Mestre Jesus. Que o sentimento é de gratidão pela oportunidade do aprendizado, de gratidão pela espiritualidade que preparou este ambiente para que esse estudo acontecesse da melhor forma, orientando o nosso instrutor para que tudo saísse da melhor forma. Agradecemos ao Mestre Jesus pelas oportunidades, pedimos também que tenhamos um bom retorno para casa, um bom descanso, e que Jesus nos abençoe, que assim seja.